Oh, glória. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você está feliz de poder estar na casa de Deus? Você já ouviu Deus falar com você? Aleluia. Ajuda. Eu peço ajuda à igreja. Eu sou um milagre, Jesus. Eu sou um milagre de Deus e eu gosto de me lembrar disso. Eu poderia não estar aqui hoje. Eu tinha decidido ficar sentado no banco, calado e dizendo não quero mais. Mas eu sou um milagre. É quarta-feira do milagre. Na quarta-feira passada nós tivemos uma ministração maravilhosa da nossa missionária Josefa. E nos fez, Jussara e Josefa, acho que a gente, não só eu confundo, mas Jussara, de que nós mesmo era o nosso próprio milagre. E é bom a gente lembrar disso porque a gente sabe de onde Deus nos resgatou. A gente sabe de onde Deus nos tirou. E sabe que por causa disso nós temos uma promessa. Porque todo aquele que é chamado por Deus não vive sem propósito. Todo aquele que é chamado por Deus, foi acolhido por Deus, tem um propósito. E como o nosso presbítero ele falava aqui agora há pouco, e eu lembro muito dessa passagem, que alguém vai olhar para Davi e vai dizer: mas olha Saul, ele está te afrontando, vai lá, mata ele, pega ele, vai contra ele. Fala alguma coisa contra ele. E Davi vai dizer: aquele que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Porque Deus ele tocou em Saul, ele chamou Saul. E embora Saul estava fazendo tudo errado, tudo aquilo que Deus não queria, não estava se agradando de Saul, mas Davi sabia que aquele em que Deus toca, Deus resolve. E às vezes nós se preocupamos, mas está na mão de Deus. Aquela pessoa que você tem entregado nas mãos do Senhor e dizendo: Deus, vai lá, recolhe ele, traz ele para a tua casa, salva a vida dele, está nas mãos de Deus. Aleluia. Abra suas Bíblias, irmãos, no livro de Esther. No livro de Esther, capítulo 1. Essa palavra ela tem falado ao meu coração há muito tempo. E há muito tempo atrás eu já ousei ministrá-la. Mas Deus ele veio falando ao meu coração através dessa palavra. Esther capítulo 1. A partir do versículo 1. Depois do versículo 1, nós vamos pular para o capítulo 2 e o versículo 21. Todos acharam? Então podemos ler. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Também vamos ler o 2. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Capítulo 2, a partir do versículo 21. Capítulo 2 e o 21 do livro de Esther. Naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei Assuero, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei.
Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer a ele: está escrito. Aleluia. Nós vemos aqui no livro de Esther falar sobre o rei Assuero. E o livro de Esther é um livro que nos traz muitas lições. É um livro pequeno de apenas 10 capítulos, mas é um livro cheio de lições em cada capítulo que se passa. No versículo 1 vai nos falar sobre quem era o rei Assuero, com quem o rei Assuero era casado. E o rei Assuero, em uma certa vez, ele decide dar uma festa onde separam homens e as mulheres ficam em outro lado. E por causa dessa separação, o rei Assuero, ele solicita que a sua esposa ela venha bem vestida, portada da coroa, para servir e mostrar aos homens daquela ocasião o quão bela era a sua esposa. E a sua esposa naquele momento ela se revoltou, ela se rebelou contra o rei e não quis estar na presença dele. E por conta disso ela foi destituída, foi deixada de ser esposa, porque como assim a esposa de um rei poderia se alterar e não estar na presença quando se fosse chamada? E por conta disso surgiu a oportunidade de que o rei Assuero arrumasse assim uma nova esposa, e que por sua vez foi feito a menina Esther, também conhecida como Hadassa, entrar no palácio e ser a esposa do rei Assuero. Mas vale salientar que Esther não era daquele povo. Esther era judeia, Esther era vinda de Israel, era da descendência de Benjamim, junto com seu primo Mordecai ou Mardoqueu, que a criava como filha. E agora teve essa oportunidade do povo israelita, do povo judeu, entrar dentro do palácio. Mas a mensagem que eu quero trazer nessa noite é sobre oportunidades. Mardoqueu, ele criou Esther para ser rainha. Mardoqueu, ele criou Esther para estar dentro do palácio. E na oportunidade que ela teve em entrar dentro do reino, ela agarrou a oportunidade e assim fez. E Mardoqueu, ele foi um grande protagonista na vida de Esther. Ele a criou, a educou-a. E a gente vai ver, como nós lemos no versículo 21, que Mardoqueu estava sempre à porta, ele estava sempre guardando a entrada e a saída do palácio. E naqueles dias ele ouviu um falatório dizendo que iriam armar alguma coisa contra o rei. E ele chegou para a rainha Esther e disse: olha, avisa para o rei que estão armando contra a sua vida. E levantaram todas as investigações e viram que realmente, de fato, 2 homens estavam querendo armar contra o rei, Bigtan e Teres. E depois daquilo, o que me chama a atenção nessa palavra é que depois daquilo, o rei pega, agradece aos seus guardas e escreve no livro das crônicas e arquiva aquela história. E ao começar o versículo 3, aparece alguém que ainda não foi nomeado dentro dessa história. E aqui na minha Bíblia, eu não sei na sua, mas eu acredito que tenha um título parecido, vai dizer que no capítulo 3, Amã é exaltado. E eu abro parênteses aqui para a gente começar a refletir, e que muitas vezes nós agimos para o bem, nós fazemos algumas coisas para algumas pessoas e não temos o reconhecimento desejado. E talvez você já tenha passado por isso. Eu acredito que muitas das mulheres, eu acredito que assim como a minha esposa, prepara a casa, arruma a casa, deixa a casa cheirosa, faz a janta, faz aquela comida além da normalidade.
além do arroz e feijão, faz uma lasanha especial. E o seu marido chega em casa e não percebe a arrumação diferente. E o seu marido chega em casa e não percebe o jantar saboroso que você preparou. E eu acredito que dentro de você, dentro de qualquer ser humano, cria um desgosto, uma impotência, na verdade, né? Uma falta de reconhecimento. Porque criamos expectativas porque somos seres humanos. Embora a gente não está fazendo para querer reconhecimento, mas lá dentro do nosso coração, nós esperamos reconhecimento. E mesmo assim, é quando ajudamos alguém, é quando damos uma palavra para alguém, é quando fazemos algo para alguém, nós esperamos ser reconhecidos. Mas Mardoqueu não foi. Quem foi exaltado foi alguém que não tinha aparecido na história ainda. Foi Amã. Ele foi exaltado, foi escolhido como um dos principais do reino. Recebeu o anel do rei e disse: olha, toma, faz o que tu quiseres, porque eu assino embaixo. Então imagino eu que se fosse no meu lugar, ou se fosse no teu lugar, a primeira coisa que eu e você iríamos fazer era sair da porta. Eu fiz, eu vi, eu ajudei a salvar o rei e não fui exaltado. Quem foi exaltado? Amã. Quem foi visto? Amã. Mas na nossa humanidade, na nossa carnalidade, nós diríamos: eu saio da porta, renuncio o meu cargo, porque eu pensei que seria agora que eu ia ser promovido. Eu pensei que seria agora que eu iria subir de cargo, que eu ia ser um chefe da guarda. Mas o maior ensinamento dentro dessa palavra é que Mardoqueu permaneceu na porta. Mardoqueu, ele permaneceu no lugar onde ele estava, porque ele sabia o que ele tinha para fazer. E quando a gente sabe para onde a gente tem que ir, a gente não sai do nosso lugar. Nada nos tira do caminho. Se a gente tem certeza de aonde a gente quer ir, nada nos tira do caminho. Se você sabe o caminho que você tem que seguir, aonde você quer chegar, o objetivo da sua vida, não saia do seu lugar. E a história ela continua, e os relatos da Bíblia vai nos dizer que Amã agora, por ser exaltado e está agora nomeado como um dos principais do reino, segundo homem abaixo do rei, passa pela porta e todos aqueles guardas que estão lá cumprimentam ele, abaixam as suas cabeças, mas Mardoqueu não. Mardoqueu não se curva porque ele sabe ao Deus que ele serve. Mardoqueu não se curva porque ele sabe ao Deus que o escolheu. E a gente vai ver na história de toda a Bíblia Sagrada pessoas querendo rebaixar os servos do Senhor por não se curvarem. E como já foi dito aqui nessa noite, não vos conformeis com esse século. O mundo quer que a gente se curve, o mundo quer que a gente se rebaixe, mas aquele que confia no Deus de Israel sabe o único que devemos adorar. E Mardoqueu não se curvava, e aquela ira subiu dentro de Amã. Mas por que todos se curvam perante mim e Mardoqueu não? Mas por que todos se curvam perante mim e Mardoqueu não? E agora Amã, ele trama contra o povo judeu, porque chega aos seus ouvidos e diz: olha, ele não se curva diante de ti, porque ele é judeu e ele não pode se curvar. E agora ele se ira contra o povo judeu e diz: vamos fazer alguma coisa contra. Se reúne ele com seus amigos e a sua esposa, tem que fazer alguma coisa contra Mardoqueu e seu povo. A gente precisa acabar com esse povo.
E nessa trama toda, nesse envolvido todo, Amã, ele faz uma forca, ele procura matar Mardoqueu e o seu povo, e chega até o rei para fazer um edito, para que seja morto todo o povo judeu. E o rei assina, né? Ele dá o anel ali e decreta essa lei. Mas a palavra do Senhor vai dizer: o que eu faço hoje, tu não sabe hoje, tu não entende agora, mas tu saberás depois. E sabendo disso, Mardoqueu agora ele se entra em desespero. A palavra diz que ele vai colocar roupas de saco e vai sair pela rua chorando e clamando e gritando, desesperado. Mas a palavra também diz que Mardoqueu, ele volta à porta do reino e começa a chorar. E talvez você tenha entrado por essas portas nessa situação, desesperado, sem saber o que fazer, não tendo saída para a sua vida. Mas eu quero te dizer, Deus está no controle da sua vida. Ainda que o edito tenha saído contra a tua vida, ainda que o homem tenha dito que você não ia dar certo, que não ia conseguir, Deus está no controle. E Mardoqueu agora chega para um dos seus colegas que tem acesso à rainha Esther e diz: olha, avisa para Esther que Amã quer matar o povo judeu, quer matar o nosso povo. Esther, faz alguma coisa, pede para Esther fazer alguma coisa, ela tem acesso ao rei. Mas aí Esther manda uma resposta e diz: olha, eu não posso fazer nada agora, porque eu tenho que ter autorização para entrar na presença do rei. O rei precisa baixar o seu cetro e assim permitir que eu entre em sua presença. E quando eu estava estudando, eu coloquei o fone de ouvido e coloquei a Bíblia falada para começar a estudar isso. Eu fiz algumas anotações. Aí eu abro o Instagram e tem uma frase que me chamou muita atenção e encaixa muito nesse momento. Buscar a Deus em dias difíceis é dependência, mas buscar a Deus em dias fáceis é fidelidade. Então, para Esther agora, ela estava dentro do reino. Ela disse: eu não vou me sujar com o rei, eu não posso entrar na sua presença. Para ela já estava fácil, ela já estava ali dentro, ela já tinha entrado. Mas Mardoqueu deu um toque nela, e muitas vezes é preciso que um amigo meu ou um amigo teu chegue para dar um toque na gente, para a gente se acordar e dizer: ei, te acorda. Te acorda, tu está na facilidade hoje, mas tu sabe de onde tu veio. Tu está na bênção hoje, mas tu sabe de onde foi que Deus te tirou. Te levanta daí agora. Aí Mardoqueu disse: olha, a Esther, olha, se ele me matar, se ele matar teu povo, ele vai te matar também. Tu se lembra de onde tu veio? Tu se lembra quem tu és? Porque muitas vezes a gente sobe, a gente cresce e a gente se esquece das nossas raízes. Mas Deus, essa noite, Ele está dizendo: lembra de onde eu te tirei. Lembra de onde você veio. Porque parece que, não, aqui não tem. Aqui não tem, para a glória de Deus. Mas em alguns lugares nós vamos ver que, porque você não faz parte do mesmo ministério, parece que você não é crente. Parece que porque você foi salvo, você não dá mais a paz do Senhor a certos irmãos. E se esquece de onde Deus tirou. Mas Deus, Ele está querendo te lembrar: eu te tirei de um lugar, e através de você eu também posso tirar outros. Eu posso salvar outros. E agora, nesse toque de Mardoqueu para Esther, Esther se acorda e faz: não, vou ter que fazer uma coisa. Faz uma coisa, manda um recado para Mardoqueu: junta todo o povo judeu para consagrar, para orar, para clamar, porque eu vou entrar na presença do rei. E assim foi feito. Dentro de 3 dias oraram, jejuaram, clamaram para que Esther entrasse na presença do rei. E Deus, Ele tem estratégia para crente.
Eu contava isso aqui na consagração, sábado passado, retrasado, que Deus ele dá estratégia e às vezes a gente se incomoda, a gente fica incomodado, a gente fica, sabe, alterado por certas situações que aparecem na nossa vida, mas Deus ele tem estratégia para você. E muitas vezes você pensa que você vai usar, vai chegar lá, não, vou chegar lá com a banca toda, vou gritar, vou falar, vou explodir. Mas Deus está dizendo, calma, eu tenho uma estratégia para você resolver essa situação. Às vezes você precisa falar, mas às vezes você precisa ficar calado. Às vezes você precisa ir, mas às vezes você tem que ficar no seu lugar. A gente precisa pedir discernimento ao Senhor para saber o que fazer. Nem sempre é como eu quero, porque da outra vez eu fui lá e resolvi assim, mas nem sempre é do mesmo jeito. Vai lá e resolve de outro jeito. Deus, me dá um discernimento, me dá aí uma saída, uma estratégia diferente para eu resolver essa situação. Deus dá. E Deus deu uma estratégia para Esther. O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Aí chega Esther e diz, eu vou aparecer na frente do rei. O rei diz, venha, fale comigo. Meu rei, eu queria pedir permissão para entrar em sua presença e fazer um banquete para você e para o seu servo Amã, amanhã na minha casa. O senhor consegue ir? Não, vamos sim, pode ter certeza, nós vamos. Chega lá, vai Amã, vai Assuero, jantam com Esther e pergunta a Esther, Esther, o que é que você quer que eu lhe faça? Me pede o que você quiser que eu lhe faça. Faz, Senhor, faça o seguinte, vem amanhã novamente à minha casa, junto com Amã, que eu direi o que eu quero. E naquela noite o rei Assuero vai para sua casa e Amã também vai para sua casa. E chegando na casa de Amã, está lá Amã, a sua esposa e seus amigos, diz, olha, eu fui convidado hoje, além de ser um dos melhores do rei, fui convidado pela sua esposa para jantar com ele. Está tudo certo, está tudo dominado. Ele me ama, ele reconhece o meu trabalho, ele reconhece meu esforço, e agora a sua esposa também. Está tudo certo. E amanhã eu fui convidado para jantar lá também. Mas a estratégia que Deus dá para você, Ele movimenta céus e terra. Céus e terra o Senhor movimenta a favor daquele que chora. O crente quando chora o Senhor responde. O crente quando clama o Senhor responde. O crente quando se humilha, Deus vem com a resposta na hora. E eu gosto de lembrar de Daniel, porque muitas vezes a gente se pega nesse momento em que a gente ora, a gente faz, a gente clama e nada de Deus responder. Deus parece que está em silêncio. Nenhum louvor sai para lhe acalentar, nenhuma palavra chega para lhe acalentar. Você abre a Bíblia, parece que você não entende nada. Deus não quer falar comigo. E Daniel, ele começa a se enfurecer, porque ele começa a orar a Deus e era um homem de oração e tinha resposta na hora. E ele começa a adoecer o seu coração. Mas o anjo do céu desce, depois de algum tempo, e diz, desde o momento em que tu aplicasse o teu coração a orar a Deus, o Senhor teu Deus tinha ouvido a tua oração. Você não está sozinho, você não está sozinho. Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando ao seu favor. E naquela noite Assuero vai para os seus aposentos e não consegue dormir. O que eu mais acho lindo nessa história é isso. Deus, Ele tira sono de alguém por favor a teu nome. Deus, Ele incomoda alguém para se lembrar de ti e dizer, eu quero abençoá-la, eu quero abençoá-lo, eu vou agir a favor dele, eu vou fazer alguma coisa para ela. Porque Deus, Ele não se esquece dos seus. Incomodando o Assuero ali a não dormir, ele faz com que Assuero vá até a biblioteca onde estava guardado todos os livros. E ele pega justamente o livro em que estava gravado a salvação, vamos dizer assim,
de Mardoqueu para com a sua vida. E a pergunta que Assuero faz é: o que foi feito para esse homem por esse feito, por essa ação? E os seus empregados ali dizem: não foi feito nada, Senhor. Pois manda chamar ele. Quem chega aí? Quem está chegando na sala ao lado? É Amã. Então chama Amã. Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. Diz o rei Assuero: o que eu faço para honrar um homem em que eu me agrado? O que eu faço para honrar alguém, aleluia, em que já me clamou, que já chorou, que já buscou a minha face, que já fez tanto pela minha obra? O que eu posso fazer por alguém que agiu por amor ao meu nome? Porque a salvação, ela não é por obra, a palavra vai dizer. A salvação é pela graça. Mas a palavra vai dizer que aquele que obedece, aquele que escuta a voz do Senhor, abandona o seu pecado, deixa a sua vida passada e decide servir a Deus, esse alcança a misericórdia. E o livro de Isaías vai falar que Isaías chega lá e diz: olha, você tem apenas, arruma a tua casa que você vai morrer. E a palavra diz que quando Isaías vira as costas e sai da casa de Zedequias, ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, eu já fiz a tua obra, Senhor. O Senhor sabe o que foi que eu fiz. O que foi que eu fiz em teu nome. Eu já lutei contra os teus inimigos. Eu já fiz alguma coisa. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Apocalipse: sei as tuas obras, aleluia. Nada que você faz para Deus, nem para o amor de Deus está esquecido, nem por amor, nem pelas obras de Deus o que você faz é esquecido. Está tudo registrado, está anotado, está carimbado. O homem pode até esquecer o que você já fez, alguém pode até esquecer o que você já fez, mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus não se esquece de você e nem dos seus feitos. Alguém pode até não reconhecer o que você faz dentro da sua casa, no seu na escola. Alguém aqui pode até te menosprezar, mas Deus, Ele vê você. E nós fomos dar uma voltinha. Nessa voltinha nós perdemos a oportunidade de ter um encontro com o Mestre. E agora Assuero pergunta a Amã o que é que deve ser feito com um homem que ele se agrada. E Amã fala: não, olha, o senhor tem que pegar as suas vestes, pegar o seu cavalo, a sua coroa, colocar esse homem em cima e pegar o seu melhor homem, o seu melhor guarda, e carregar esse cavalo pela rua dizendo: esse é o homem cujo rei se agradou. Esse é o homem cujo rei se agradou. Quem ia ser exaltado era ele. Amã pensava que quem ia ser honrado era ele. É por isso que a palavra vai dizer que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Porque ele pensou que ia ser para ele, mas não foi. E o rei Assuero disse assim: vá, então pegue a mãe e faça tudo isso. Na lógica humana a gente não consegue entender, mas o trabalhar de Deus é lindo. O trabalhar de Deus é maravilhoso.
Como é que alguém estava tramando contra a morte e a vida de outra pessoa e agora vai carregá-lo e gritar bem alto: esse é o homem cujo rei se agrada. Talvez as pessoas que não acreditam em você, as pessoas que não acreditam no teu ministério, não acreditam que você é capaz de fazer, são elas que vão anunciar a tua reviravolta. São elas que vão anunciar: você viu o que aconteceu? Ele foi exaltado. Trabalhar de Deus é lindo, e é bom que Deus ele não trabalha com vingança, Ele trabalha com propósito. Quer dizer, foi vingança, não foi vingança, foi propósito. Deus já tinha um propósito na vida de Mardoqueu, exaltou Mardoqueu ali naquela hora. E agora Amã volta para concluir, já são 9 horas. Amã volta triste. Eunucos passa lá na casa dele e diz: olha, tem um banquete para você lá na casa do rei, vamos lá. É o segundo dia, a rainha te chamou. Chegando lá, eles começam a banquetear-se, a comer. E o rei pergunta novamente a Esther: Esther, o que é que você quer que eu lhe faça? Peça tudo que você quiser, eu lhe dou até o meu reino para você. E Esther diz: olha, eu preciso que você faça alguma coisa pelo meu povo. Eu sou judeia e o meu povo está sendo ameaçado de morte. Quer matar o meu povo. Ele pergunta: que homem mau poderia fazer isso contra o seu povo? E ela fala: Amã. Resumindo toda a história, tudo que você faz está escrito. Tudo que você faz aqui na terra para Deus está registrado. Aleluia. Nada passa despercebido. Achando que Deus não está percebendo a tua renúncia. Você pode estar achando até que Deus não está percebendo a tua vinda à casa dele, mesmo com pouca força e não negando o seu nome. Mas o Senhor está olhando para você nessa noite e está dizendo: você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você resolveu estar na minha presença. Você resolveu estar buscando a minha face. E a palavra do Senhor vai dizer: não rasgue mais as vestes, mas rasgue o seu coração. E talvez nessa noite você rasgou o seu coração, dizendo: Deus, eu não posso. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo mais. Eu quero desistir. Eu não consigo mais. Eu quero parar no meio do caminho. Eu quero deixar de estar na porta e ir para outro lugar. Mas eu cansei dessa vida. Mas Deus está aqui nessa noite, está dizendo para você: tira todo medo, tira toda vontade de desistir. Assim como eu fiz com Mardoqueu e o povo dele, eu posso fazer com você. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser dizer que você não é capaz. Existe um Deus que está vendo tudo. Existe um Deus que está enxergando todas as lágrimas. Existe um Deus que está vendo a tua oração.
Deus vai te honrar. Deus tem honra para aquele que persiste. Deus tem honra para aquele que obedece. Então só basta obedecer, porque o milagre maior das nossas vidas é poder adorar esse Deus, é poder respirar e dizer: Deus, muito obrigado por poder estar aqui. Não desista daquilo que Deus chamou você para fazer. Não desista daquilo que Deus ele tem colocado você para fazer. E muitas vezes você diz: mas eu não sei fazer assim, eu não gosto de fazer isso. Mas Deus ele tem dito para mim e para você: você precisa fazer. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.